Pessoal, nós vamos dar início agora, né? Eu queria agradecer a presença de vocês nesse encontro de hoje. Falar que esse projeto surgiu da ideia dos professores, né? A professora Iana deu o start e aí a gente abraçou a causa. Todos os professores do curso de Direito de Picos se mostraram aí receptivos ao projeto e aí a gente criou esse projeto chamado Direito na Rede, né, para trazer o direito para vocês nesse período aí de isolamento social, cada um aí nas suas casas, né, alguns ainda saindo para trabalhar porque é necessário também, né, mas a maioria é reclusos. E aí a gente pensou que exercitando a mente é uma forma da gente estar contribuindo para que a gente possa superar aí de uma maneira menos árdua esses momentos aí preocupantes aí durante esse coronavírus e esse isolamento social. Então a gente criou esse projeto no grupo dos professores, é um projeto independente da UESP, beleza? São os professores de Direito da UESP, daqui de Picos, mas é um projeto independente. É claro, a gente pensa no futuro talvez em trabalhar isso numa extensão, quem sabe, mas por enquanto, até porque todas as atividades, pelo menos a maioria delas da UESP estão suspensas, o calendário acadêmico também está suspenso, então a gente pensou aí em trazer esse projeto para a gente estar trabalhando com vocês. Galera, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. Eu vou deixar o microfone de vocês mudo, mas quem quiser se manifestar, só acenar com a mãozinha aí, que eu abro o microfone, porque fica dando uma interferência aqui para mim. Beleza? Deixa eu só colocar aqui. Pronto. Eu acho que deu certo. Beleza, né, galera? Estamos agora com 39 participantes, 40 agora e aumentando. Que bom. Então, meus amigos, vocês estão me ouvindo bem? Acenem aí, coloquem a mãozinha, tá tudo ok? Ótimo. Então, vamos lá. Nesse primeiro encontro, eu pensei em trazer para vocês alguma coisa sobre medida provisória. A gente está vendo muito aí nos noticiários, nos jornais, a edição de muitas medidas provisórias, e eu acho que é um tema bem atual, bem interessante para a gente tratar agora dentro do direito constitucional, né, que a ideia que a gente teve dos professores é que cada professor, dentro da sua disciplina, escolhesse um tema, de preferência um tema bem atual, e trouxesse esse tema para debate aqui junto com os alunos, né, para conversar sobre isso. E aí eu pensei em trazer medidas provisórias para a gente dar aqui uma olhada nas medidas provisórias, nos requisitos, como funcionam, qual a forma de tramitação, enfim, algumas características, algumas nuances aí das medidas provisórias. Eu vou projetar aí para vocês uns slides que eu preparei aqui, só para a gente ir acompanhando. Eu queria só fazer um adendo aqui, porque inicialmente a gente iria utilizar a plataforma Zoom, né, a ferramenta Zoom. Só que aí tivemos aquele probleminha lá a respeito de uma possível falha de segurança, e aí a gente preferiu abortar o Zoom e, de forma aqui paliativa, utilizar essa outra plataforma, o Jitsi, né? Eu preferiria utilizar o Zoom, eu tenho mais intimidade e eu acho que ele é melhor para trabalhar, principalmente na hora da gente compartilhar a tela com os alunos. Mas nós vamos tentar fazer aqui o possível dentro dessa outra plataforma. Confesso que é a primeira vez que eu estou trabalhando com ela, mas vamos tentar que a aula tenha uma fluência boa e vamos tocar para frente. Vou projetar aqui a tela dos slides, né? E vou conversar um pouco com vocês a respeito das medidas provisórias. Deixa eu escolher aqui.
Pronto, deixa eu voltar aqui para o início dos slides. Como eu disse, pessoal, o projeto é chamado Projeto Direito na Rede, né? É pensado pelos professores, é um projeto independente da UESP, por isso não vai contar como carga horária da UESP, o calendário acadêmico está suspenso, esse projeto não foi formalizado na UESP, é uma coisa independente, com aquele objetivo mesmo de não deixar a peteca cair, beleza? As medidas provisórias, elas são uma espécie elas estão elencadas dentro da Constituição de 88 como espécies normativas. No artigo 59, nós temos aí essa seguinte redação. O processo legislativo compreende a elaboração de 1. Emendas à Constituição, né? Leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, medidas provisórias, decretos legislativos, resoluções. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Beleza? Então, nós temos aí, nesse artigo 59 da Constituição, as chamadas espécies normativas. Se vocês procurarem o artigo 59 dentro da Constituição, vocês vão ver que eles estão elencados onde fala de processo legislativo. É o procedimento de criação aí das espécies normativas. E a medida provisória é uma dessas espécies, só que ela tem uma característica diferente, né? Ela é tida como uma função atípica do Poder Executivo, né? Nós temos aí o Poder Legislativo com a função típica de legislar e o Poder Executivo com a função típica de administrar, de gerir a coisa pública. Como função atípica, nós podemos citar dentro do Poder Executivo a questão da edição de medidas provisórias. Na verdade, o Poder Executivo aí estaria de forma verdadeira legislando, criando uma nova espécie normativa dentro do arcabouço legal aí do direito brasileiro. Tranquilo? Só que isso não é ilimitado. Existem algumas restrições a respeito da criação dessas medidas provisórias. Beleza? Eu vou tratar com vocês agora a questão das fontes, né? Sempre dentro de um instituto, é interessante a gente dar uma passeada pelas fontes para a gente entender como esse instituto nasceu, como ele veio até o direito positivado brasileiro e adentrou aí dentro da seara do direito constitucional brasileiro. Deixa eu projetar novamente a tela aqui para vocês poderem dar uma olhadinha. Beleza. Nós temos aqui como fontes duas hipóteses que a gente vai trabalhar aqui. Na verdade, duas características. A primeira são as fontes que deram aí nascimento às medidas provisórias no Brasil. No Brasil, as medidas provisórias elas derivam do antigo decreto-lei, que estava previsto lá nas constituições passadas, né, na Constituição de 1967, mais precisamente no artigo 55, também estava previsto lá o antigo decreto-lei. O decreto-lei tinha algumas características. A primeira característica está aqui, permitido em casos de urgência ou relevante interesse público. Beleza? Então, não se podia lançar mão do decreto-lei a bel prazer do administrador da coisa pública. Bacana? Havia esses casos específicos. Urgência, e aqui nós temos um conectivo ou relevante interesse público. Então, nós poderíamos ter uma ou outra, ou os dois juntos. Bacana? Urgência ou relevante interesse público. Existia dentro do decreto-lei algumas matérias que ele estava aí autorizado a tratar, né? Permissão apenas para matérias específicas. O decreto-lei tinha permissão apenas para determinadas matérias, não poderia, dentro da sua materialidade, tratar de tudo. Então, tratava matérias a respeito de segurança nacional, finanças públicas e criação e extinção de cargos públicos. Essas eram as matérias que poderiam aí ser tratadas
pelo decreto-lei, o antigo decreto-lei ainda da Constituição de 1967. O prazo de vigência desses decretos, 60 dias. Tinha esse prazo de vigência aí de 60 dias. Uma coisa interessante é que não admitia emendas pelo Congresso. O decreto, se fosse para ser aprovado, ele iria ser aprovado na íntegra. Não havia autorização do Congresso Nacional propor aí emendas ao decreto-lei. E outra coisa que é interessante, se superado o prazo de tramitação e ele não tivesse sido apreciado, né, a sua aprovação seria automática. Ou seja, ele tem um prazo aí de 60 dias para apreciação, que é o prazo de vigência dele lá. Se o Congresso Nacional não apreciasse aquele decreto-lei, ele automaticamente iria ingressar no ordenamento jurídico. Automaticamente ele ia ser considerado aprovado. Bacana? Caso ele fosse apreciado e rejeitado, os atos praticados durante a vigência daquele decreto-lei eram considerados atos válidos. Eles não perdiam a eficácia. Os atos praticados durante o prazo que aquele decreto-lei teve vigência, eles seriam considerados válidos, né? Essa rejeição, ela só se operava ex nunc, ou seja, dali para frente ela não tinha efeitos retroativos. Então, os atos praticados durante a vigência do decreto-lei seriam aí considerados atos válidos. Beleza? Então, nós temos aí a primeira fonte da nossa medida provisória atual, que é o decreto-lei da Constituição lá de 1967, no artigo 55. Tranquilo? Então, a gente percebe nas emendas, a gente percebe nas medidas provisórias ainda alguma coisa dos antigos decretos-leis. Algumas características, é claro que não todas. O Constituinte originário traçou algumas mudanças e também a título de reforma à Constituição, a título de emenda constitucional, algumas vedações foram inseridas em relação às medidas provisórias. No direito estrangeiro, nós temos aí a Itália como fonte das medidas provisórias aqui. No direito italiano, mais precisamente no artigo 77 da Constituição italiana, nós temos também o decreto-lei, que tem uma característica, tem uma qualidade de fonte das nossas atuais medidas provisórias. As características aí desse decreto-lei italiano também tem algumas coisas que casam com o decreto-lei brasileiro lá de 1967, da Constituição de 67, mas tem algumas coisas aí também que divergem. Esses decretos-leis italianos aí, eles eram cabíveis aí em casos de necessidade e urgência. Então aqui nós temos um outro conectivo. Não é necessidade ou interesse, não é urgência ou interesse relevante, interesse público relevante. É necessidade e urgência. Aí são conjugadas as duas necessidades. Elas teriam que aparecer de maneira simultânea para a autorização da edição de uma medida provisória. Bacana? Na Constituição italiana também há a previsão de matérias vedadas. Na Constituição brasileira de 67 existia a previsão de matérias que eram autorizadas a serem dispostas mediante medida provisória. Na Constituição italiana, nós temos um rol de matérias que eram vedadas. Eu não trouxe essas matérias aqui porque muitas matérias têm meio cunho interno italiano, que não casam muito aqui com a nossa temática da aula, mas só para ilustrar para vocês que a Constituição italiana traz vedações, matérias onde é proibido o tratamento mediante medidas provisórias,
que é o que acontece na nossa Constituição de 1988, a nossa atual Constituição. Os decretos-leis italianos devem ser enviados para apreciação do Parlamento no mesmo dia em que são criados. Há uma diferença lá na Itália em relação aqui ao Brasil. A gente tem um sistema aqui presidencialista, lá um sistema parlamentarista. Então, quem edita as medidas provisórias lá, a iniciativa ali, a competência constitucional, é o primeiro-ministro. É o primeiro-ministro. Aqui, para nós, é o presidente da República. Tranquilo? Então, o primeiro-ministro italiano, quando ele cria a medida provisória, ele deve entregar para o parlamento apreciar essa medida provisória no mesmo dia em que foi criado. No caso aqui, o chamado decreto-lei, né? É uma espécie normativa que tem muito a ver com a nossa atual medida provisória. Né? O parlamento, quando recebe esse decreto-lei do primeiro-ministro italiano, ele tem aí um prazo de 5 dias para se reunir. Né? Se após 60 dias o texto não for aprovado, então nós temos um prazo aí de tramitação de 60 dias, o decreto ele perde a validade. Diferente do decreto-lei que tinha na Constituição Brasileira de 67. Na Constituição Brasileira de 67, se o decreto não fosse apreciado no prazo, ele seria automaticamente aprovado. Aqui, em relação ao direito italiano, nós temos o contrário. Se não apreciado no prazo, o decreto perde a validade. E aqueles atos que foram praticados durante a vigência do decreto, os atos praticados durante a vigência do decreto, eles vão ser regulamentados por lei do Poder Legislativo normal. Bacana? Então, assim, os atos praticados durante o prazo de vigência do decreto-lei italiano, quando ele perde a sua validade, quando ele não é aprovado dentro do prazo legal de tramitação, então o decreto perde a validade e os atos praticados dentro daquele período, eles são considerados aí, passíveis de regulamentação pelo Poder Legislativo local. Beleza? Outra diferença em relação ao decreto-lei brasileiro, que na verdade esses atos eram considerados atos válidos. Certo? Meus amigos, aqui nós temos as chamadas fontes das medidas provisórias, trazendo aí uma ótica do direito brasileiro e uma ótica também do direito estrangeiro, do direito comparado. Superada essa questão das fontes, nós vamos agora discutir um pouco sobre a natureza jurídica das medidas provisórias. Vejam bem aqui, ó, que a gente botou MPV, né? Eu tenho lido muitas notícias onde os repórteres eles colocam lá medida provisória como MP, e aí faz uma confusão com o Ministério Público. Então eu vi no livro do André Ramos Tavares, ele utilizando essa abreviatura aí, MPV, medidas provisórias, que é justamente para diferenciar de MP, Ministério Público. Então eu achei bem interessante e vou passar a utilizar essa abreviação. Beleza? A discussão da natureza jurídica das medidas provisórias é a seguinte: a medida provisória é um ato legislativo ou é um ato administrativo? A medida provisória é um ato legislativo ou é um ato administrativo? A gente já comentou no início da aula a questão das funções típicas, né? Funções típicas dos poderes estatais. Executivo, função de administrar, de gerir a coisa pública. O legislativo, com a função de legislar. E o judiciário, com a função de criar, de aplicar o direito, de executar as leis que foram aí criadas pelo Poder Legislativo, beleza? Então, quando a gente vai para as medidas provisórias, a questão é a seguinte: a medida provisória foi editada pelo chefe do Poder Executivo, onde a função típica é administrar, onde, em tese, em regra,
os atos praticados pelo chefe do poder executivo seriam atos administrativos. No entanto, a gente está diante de uma espécie normativa da criação de legislação em sentido amplo, né? Então, a gente está diante de uma função atípica do Poder Executivo. A medida provisória é ato legislativo. Dentro da doutrina brasileira, há alguns autores que discordam, que falam que a medida provisória é ato eminentemente administrativo, que somente quando ela é convertida em lei, ela toma essa característica de ato legislativo. No entanto, a doutrina dominante é em sentido contrário. Fala o seguinte, que as medidas provisórias são atos legislativos extraordinários, né? Extraordinários. Então, a gente faz um link com uma função atípica, com uma função extraordinária do poder executivo. Beleza? Então, quando o presidente da República edita uma medida provisória, de fato, ele está criando uma espécie normativa. Ele está legislando de maneira extraordinária. Beleza? Vou mostrar só para vocês aqui um trecho do livro do André Ramos Tavares, quando ele faz uma pequena afirmação aqui. Ele fala o seguinte: poder-se-ia considerar uma legislação extraordinária, expressão utilizada por Vittorio Di Ciolo para diferenciá-la da legislação ordinária advinda do parlamento. Então, essa legislação ordinária é, na verdade, o exercício da função típica do poder legislativo. E a legislação extraordinária seria o exercício da função atípica do poder executivo. A função atípica de legislar, porque a função típica seria a de gerir, de administrar a coisa pública. Tranquilo, galera? Compreendendo? Tá dando para entender? O que vocês estão achando? Vão dando feedback para a gente. É uma coisa nova que a gente está tratando, né? Alguns professores já tinham uma certa intimidade com esse tipo de abordagem, outros estão fazendo isso pela primeira vez, outros fizeram muito pouco, e então é interessante o feedback de vocês para que a gente vá melhorando aí o nosso projeto Direito na Rede. Bacana? Então vamos seguindo, meus amigos. As medidas provisórias, para serem editadas, elas necessitam aí cumprir alguns requisitos. O chefe do executivo, ele não tem a liberdade de legislar do nada, até porque é uma função atípica, é uma função extraordinária. Então, para que ele possa editar aí as medidas provisórias, ele tem que cumprir alguns requisitos, é o que a gente vai ver agora. Aqui, ó. No artigo 62 da Constituição, nós temos aí os requisitos constitucionais das medidas provisórias. Fala o seguinte, ó, em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Beleza? Então, eu destaquei aqui para vocês os dois requisitos constitucionais. Eles têm que estarem presentes simultaneamente para que o presidente possa, de fato, ir adotar as medidas provisórias. É relevância e urgência. Uma coisa não pode acontecer sem a presença da outra. Só que o legislador constituinte, ele deixou um conceito aberto de relevância e urgência. A dúvida que se tem é qual o alcance desses conceitos. O legislador constituinte, ele não especificou aí dentro da Constituição o que seria relevante, o que seria relevância e o que seria urgência. Ele apenas disse, olha, tem que ter relevância e tem que ter urgência. Esse alcance coube à doutrina e também
ao Judiciário, principalmente ao Supremo Tribunal Federal, quando a gente aí trata de medidas provisórias editadas pelo Presidente da República, né, que é o objetivo dessa aula, é tratar a nível de União, beleza? Então nós temos aqui um conceito aberto de relevância e um conceito aberto de urgência. E aí coube a doutrina e coube também a jurisprudência, ao Poder Judiciário definir aí o que seria relevância e urgência. O Judiciário às vezes se posiciona em determinado sentido, dando uma abrangência maior à urgência, dando uma abrangência maior à relevância, e em momentos posteriores ele vai lá e traz aí um posicionamento diferente. Nós temos aqui um chat, tem 3 mensagens, deixa eu ver o que nós temos aqui. Não apareceu nenhuma mensagem, talvez tenha sido só a mãozinha que eu tenho aqui. Massa, professor, muito boa iniciativa. Maria de Fátima, valeu, obrigado por estar aqui hoje. Samuel, tranquilo, professor, tá ótimo, valeu, Samuca. Alguém que não colocou o nome, colocou aqui, ótima aula, professor lendário, olha aí, professor lendário, só aparece os cavaleiros do Zodíaco. Ótima aula, professor lendário, valeu galera, obrigado. Importante mesmo é a participação de vocês. Então, seguindo, dentro do conceito aí de relevância e urgência, nós vamos só dar uma verificada o que a doutrina fala de o que seria relevante, né? Qual o alcance desse conceito e o que seria urgência. Vez ou outra aí eles aparecem aqui para mim sorrindo. Seguido, galera. Relevância. Nós temos aqui 2 requisitos, relevância e urgência, se conjugam. Ou seja, eles têm que aparecer juntos. Um depende do outro. A medida provisória, que é relevante, mas não é urgente, ela está eivada de inconstitucionalidade. A medida que é urgente, mas não é relevante, também está eivada de inconstitucionalidade. Beleza? O Flávio Martins, ele fala o seguinte, relevância é sinônimo de importância. Assim, somente poderá ser editada uma medida provisória sobre assuntos considerados relevantes, de destaque. Interessante aqui, na abordagem do Flávio Martins, é que ele traz essa relevância mais adstrita, mais próxima da matéria da medida provisória. Então, ele diz que a matéria a ser tratada pela medida provisória tem que ser uma matéria relevante, tem que ter um conteúdo de destaque, tem que ter um conteúdo de relevância, certo? Só que o André Ramos Tavares, ele vai mais além. Ele diz que além da relevância da matéria, é importante também a relevância do interesse público. Tem que ter interesse público. Interesse público relevante. Além de uma matéria relevante, tem que ter um interesse público também relevante. Vamos ver aqui o que ele diz. Deixa eu botar na tela de vocês aí. André Ramos Tavares fala o seguinte, fala que a relevância engloba tanto a matéria quanto o interesse público. Então ele amplia, né, ainda mais aí o alcance do conceito de relevância que tem lá dentro da Constituição. Então é um conceito aberto, um conceito em branco. Então quando a gente tem esses conceitos abertos, cabe à doutrina aí e a jurisprudência trazer o real alcance. Então Flávio Martins fala de matéria, a matéria tem que ser relevante. O André Ramos Tavares, né, citando Clemerson Clery, ele já fala que além da matéria, o interesse público, a relevância tem que atender ao interesse público. E faz muito sentido, porque nós estamos falando do chefe da administração pública. Né? O interesse público tem que ser sempre buscado por quem está gerindo lá a coisa pública. Voltando aqui. Então, meus amigos, quando a gente vai lá para a relevância, nós temos essa questão de ser um conceito aberto. Tem alguém que está vibrando um celular aí. Deixa eu ver se eu coloco em mudo aqui, porque cai aqui no meu microfone e dá uma interferência. Só um instantinho.
Não é perseguição, viu, galera? Eu acho que deu certo. Pronto, seguindo. O outro requisito das medidas provisórias é a questão da urgência. Da urgência, que é o que a gente vai tratar agora. A urgência ela se caracteriza pela impossibilidade de emprego dos meios ordinários. O que são os meios ordinários? Os meios ordinários de criação de uma lei são aqueles lá do Poder Legislativo. Então, o Poder Legislativo seria a via ordinária para a criação das leis. Então, quando a gente está diante de uma impossibilidade de utilizar as vias ordinárias, então a gente está diante de um caso de urgência. Por exemplo, o presidente da República tem um projeto de lei que quer submeter à apreciação do Poder Legislativo, e aí ele tem tempo para isso. Ele não tem aí uma necessidade de que aquele projeto de lei seja aprovado no curto espaço de tempo. Então a gente não está diante de um caso de urgência. Então não é caso de medida provisória. Ele pode simplesmente submeter aquele projeto de lei à apreciação do Poder Legislativo, manda para o Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, enfim, ele vai seguir o rito ordinário. Agora, se a gente está diante de uma impossibilidade de se seguir esse rito ordinário, porque vai demorar muito, porque essa demora vai trazer um efeito gravoso, né, para a sociedade, então aí sim, a gente está diante de um caso de urgência. E aí está presente o outro requisito, além da relevância, que vai dar ensejo à edição de uma medida provisória. Beleza? Nós temos aqui, aguardar os meios ordinários de aprovação das leis seria aceitar a probabilidade de ocorrência de efeito danoso. Então, se ficando parado, né, o chefe do executivo, aguardando os meios ordinários, aguardando a tramitação mais demorada dentro das casas legislativas, se isso tiver a probabilidade de acarretar um efeito danoso, então a gente estará aí diante de um caso de urgência. O Tavares fala o seguinte, assim, se a obtenção da medida pode aguardar o processo de feitura das leis pelo Congresso Nacional, será abusivo o uso da medida provisória. Ou seja, se o presidente da República, e a gente está falando isso de medida provisória a nível de federação, a nível nacional, se o presidente da República tem a possibilidade de aguardar os meios ordinários, mesmo assim faz uso de uma medida provisória, nós estamos aí diante de uma medida provisória inconstitucional, justamente por faltar o requisito constitucional da urgência. Beleza? Então, se ele pode aguardar, que aguarde. Se esse tempo que ele tem que aguardar, teria que aguardar, nesse intervalo de tempo, houver a probabilidade da existência de um efeito danoso, então tem urgência e aí ele pode lançar mão de uma medida provisória. Seguindo aqui, meus amigos, nós estamos dentro do requisito de urgência, né, o requisito constitucional das medidas provisórias. O Flávio Martins leciona que existe na Constituição um parâmetro para a aferição da urgência. Segundo ele, 100 dias, prazo para apreciação do projeto de lei do presidente da República em regime de urgência. Isso aqui é uma construção doutrinária dentro do livro do Flávio Martins, dessa edição de 2019. Ele fala o seguinte, um projeto de lei, quando o presidente da República submete um projeto de lei ao Congresso Nacional e solicita urgência, o Congresso Nacional tem um prazo aí de 100 dias para apreciar esse projeto de lei. Se o presidente não tiver como esperar esses 100 dias, então a gente está diante de uma urgência. Se a gente está diante de urgência, é passível a edição de uma medida provisória. Beleza? Então é um parâmetro criado pela doutrina do Flávio Martins, que traz aí um número cabalístico. No entanto, é uma doutrina do Flávio Martins. Beleza? Não tem nada positivado nesse sentido. É uma interpretação aí que ele trouxe da Constituição, uma interpretação lógica, se a gente for levar em consideração o regime de urgência de um projeto de lei
né, quando de iniciativa do presidente da República. Então, para ele, se o presidente não pode aguardar os 100 dias, então a gente está diante de uma urgência, né? Então, seria passível a edição de uma medida provisória. Beleza? Tem uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu consigo abrir. Iris. Não, aqui Evanilson botou: boa noite, professor. Gostaria de saber qual a diferença entre uma medida provisória e um decreto executivo. Beleza, respondendo aqui a pergunta do Evanilson. A medida provisória é ditada pelo presidente da República e tem força de lei. Tem força de lei. O próprio artigo 62 da Constituição da República fala isso. Tem força de lei. Um decreto executivo, ou alguns chamam de decreto regulamentar, ele serve para explicitar o funcionamento de uma lei que já existe. Vamos supor, o Congresso Nacional edita uma lei, né? Essa lei precisa de uma regulamentação, de um decreto executivo, de um decreto regulamentar. Então vai lá o Poder Executivo e regulamenta a forma de aplicação dessa lei, né? Então, para o decreto executivo existir, é necessário uma lei prévia para isso. Beleza? O decreto executivo ou regulamentar, ele necessita de uma lei prévia. É um exemplo, não sei se vocês estão acompanhando aí, eu acho que sim, né? A questão do auxílio emergencial de R$600, né? Uma lei no âmbito do Congresso Nacional que necessita de regulamentação do executivo para funcionar. Então é necessária a edição de um decreto, e esse decreto ele vai trazer questões administrativas, questões de cunho administrativo, como o Poder Executivo vai de fato colocar aquela lei em prática, beleza? E a medida provisória não, a medida provisória é uma lei, tem força de lei, né? Tem força de lei, beleza? Então são questões diferentes. Eles botou aqui: o decreto regulamentar, o decreto executivo é uma norma jurídica expedida pelo chefe do Poder Executivo com a intenção de pormenorizar as disposições gerais e abstratas da lei, viabilizando sua aplicação em casos específicos, encontrando amparo no artigo 84. Se encontrar igual na Wikipédia é porque fui eu quem escreveu lá. Beijos. É justamente isso, beleza? Não confie em tudo lá que está na Wikipédia. Dê uma olhada no livro também. Jaqueline botou: Iris é a melhor. Iris sempre animando nossas aulas. Valeu, galera. É isso. Então, acho que deu aí para a gente ter uma luz da diferença entre medida provisória e decreto executivo. Seguindo aqui, para a gente não se estender muito, nós vamos ver algumas vedações que estão expressas lá na Constituição e duas vedações que são implícitas, né? Elas não estão lá na Constituição de maneira expressa, de maneira explícita, mas através de uma interpretação lógica do texto constitucional, a gente consegue entender também que essas duas matérias em específico, elas também não podem ser tratadas através de medida provisória. Vamos lá, deixa eu projetar a tela aqui para vocês. Eu ainda estou meio barbeirando nesse programa aqui, porque eu confesso que eu nunca tinha utilizado, mas vamos tentar aqui superar as barreiras da tecnologia. Seguinte, vedações materiais expressas, está lá no artigo 62, parágrafo 1º, fala o seguinte: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 1. Relativa a linha A: nacionalidade, cidadania, direitos políticos, partidos políticos e direito eleitoral. Essa linha A, ela fala, né, o que tem em comum de todos esses casos aí é que está tudo dentro do direito do processo eleitoral. Então o legislador constituinte reformador, porque no texto originário da Constituição não havia essas vedações, foram inseridas por emenda constitucional. O legislador constituinte reformador derivado, ele disse o seguinte: olha, processo eleitoral não é para ser tratado
em medida provisória. Por quê? Um dos casos é porque o presidente da República, isso a nível federal, uma pessoa só que participa do processo eleitoral. Então poderia haver ali uma disposição que pudesse beneficiá-lo de alguma maneira, né? Então não deixa a cargo de uma pessoa só essa responsabilidade. Beleza? Seguindo aqui, novamente, seguindo o artigo 62, parágrafo 1º, na linha B nós temos aqui, direito penal, processual penal e processual civil. Também não pode ser tratado através de medida provisória. É matéria vedada, beleza? Por quê, galera? Aqui é o seguinte, vamos supor, o direito penal é bem interessante porque uma conduta, para ser considerada uma conduta típica, ela passa anos e anos ali e depende muito do querer social, do entendimento social do que seria uma conduta passível de ser criminalizada. Beleza? Então, a medida provisória, em regra, o prazo de vigência é de 60 dias. Então, seria uma coisa esdrúxula um crime ter vigência por 60 dias. Uma construção que deve ser uma construção paulatina, que deve ser uma construção aí, que tenha sido feita pelo decorrer do tempo, né? Vai nascer de uma medida provisória que pode durar simplesmente 60 dias. Então, vai em contraponto com a ciência criminal, beleza? Em relação ao processo civil, é interessante porque a União ela figura no polo passivo, no polo ativo de diversas ações. Então, no passado já ocorreu de se regulamentar através de medidas provisórias prazos processuais maiores para a União. E aí, como são normas processuais, adentram no ordenamento jurídico de maneira imediata. E aí influem, né, têm os seus efeitos estendidos nos processos que estão em trâmite. Então, o legislador reformador, constituinte reformador, ele foi disse, não, isso aí dá à União uma arma que a parte contrária não tem. Então, nós estamos diante aí de uma vedação de matéria, né, que seria legislar, editar medida provisória, tratando aí de processo civil. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Matérias que são vedadas. Deixa eu projetar a tela aqui para vocês. Na linha C fala o seguinte, organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e garantia de seus membros. Aqui o mesmo comentário que a gente faz aqui para a letra B, também serve aqui para a linha C. Beleza? A interferência aí de cunho não impessoal dentro aí do funcionamento do Poder Judiciário e do Ministério Público. Na linha D nós temos aí planos plurianuais, diretrizes orçamentárias, orçamento e créditos adicionais e suplementares, ressalvado e previsto no artigo 167, parágrafo 3º. Beleza? Nós temos aí uma vedação. Agora eu estou relembrando aqui a pergunta da Maria de Fátima sobre a MP do auxílio emergencial. Eu acho que não foi MP. Foi um projeto, eu acho que não tenho certeza, foi um projeto de início na Câmara dos Deputados em 2017, que teve uma emenda recentemente e aí trouxe esse auxílio emergencial. O que o Executivo vai fazer agora, né, é o decreto regulamentar. É por decreto regulamentar a aplicação dessa lei do auxílio emergencial. Então não foi uma medida provisória que criou o auxílio emergencial, beleza? Então foi uma lei mesmo que veio lá das casas legislativas, lá do Congresso Nacional. Um projeto de 2017, um projeto-lei que tratava sobre o BPC-Loas, né, fazendo aí aumentando de 1/4 do salário mínimo para meio salário mínimo e abarcar uma quantidade maior de pessoas. E aí agora, por conta do coronavírus, houve uma emenda dentro desse projeto, justamente desse auxílio emergencial de R$600. Então foi um projeto criado dentro do Congresso Nacional, não partiu do Poder Executivo.
O Poder Executivo agora tem que regulamentar. Eu li uma notícia hoje do ministro da Casa Civil, o Onyx Lorenzoni, alguma coisa, né? Lorenzoni, sei lá, que ele disse o seguinte, que amanhã é para estar funcionando aí o app para cadastramento desse pessoal, para receber esse auxílio. Gabriela Martins está perguntando, então não foi uma MP, e sim um decreto. Isso em relação ao auxílio emergencial. Em relação ao auxílio emergencial, foi uma lei que nasceu lá no Congresso Nacional, teve início na Câmara dos Deputados em 2017 e agora foi emendada recentemente por conta desse coronavírus, beleza? E entrou em regime de urgência. Em relação ao decreto, o decreto do Poder Executivo é para regulamentar essa lei do auxílio emergencial. Não foi uma medida provisória, né? Depois vocês podem até jogar no Google aí, que aí ele vai dar um link direto para a Câmara, né? Eu tinha até o número do projeto, eu vou ver se eu encontro aqui para vocês aqui. Deixa eu ver aqui agora para encontrar no meio dessa minha bagunça aqui da minha área de trabalho, mas eu posso estar mandando para vocês depois, né? Ele recebeu uma numeração no Congresso Nacional, sendo uma numeração na Câmara dos Deputados e outra numeração quando chegou no Senado Federal, beleza? Então, continuando, amigos, deixa eu projetar de novo a tela para ver onde nós paramos aqui. Só um instante, porque eu ainda estou aqui meio barbeiro com esse negócio. Apertei no lugar aqui e pronto, agora vai. Seguindo, vedações. Continuando o inciso 2 do artigo 62, parágrafo 1º, fala o seguinte: é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria 2 que vise a detenção ou sequestro de bens de poupança popular ou qualquer outro ativo financeiro. Esse inciso 2 aqui, ele tem o objetivo de proteger o patrimônio particular. Então, em momentos pretéritos aí na história brasileira, nós tivemos alguns problemas em relação a isso, a sequestro de poupança, né? Então, o legislador constituinte reformador trouxe lá e inseriu, mediante emenda constitucional, esse inciso 2 aí também. Então, continuando aqui, amigos, seguindo com os nossos slides. 3. Matéria reservada à lei complementar não pode ser tratada em medida provisória. Professor, o que é matéria reservada à lei complementar? O que a Constituição definir. Tudo que deve ser tratado por lei complementar vai estar lá na Constituição da República. Então, se a Constituição falou que é lei complementar, então é lei complementar, não pode utilizar medida provisória, beleza? Também é vedada a edição de medida provisória sobre matéria já disciplinada em projeto de lei, aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. O projeto de lei, ele tramita nas casas legislativas e aí ao final ele é remetido para o Presidente da República para que ele sancione ou vete. Esse projeto de lei, estando na mão do Presidente da República, ele não pode tratar, mediante medida provisória, de matéria idêntica, né? Então seria aí ilógico. Se ele já está com o projeto para sancionar ou vetar, ele sanciona ou veta. Ele não vai tratar por medida provisória, porque o Congresso Nacional também já exerceu a sua função típica de legislar, beleza? Existem duas vedações implícitas, né, que a gente viu aqui no rol do artigo 62, parágrafo 1º, nós vimos as vedações materiais expressas ou explícitas. E agora nós temos duas vedações materiais que são implícitas. E são implícitas basicamente pelo mesmo sentido, pela mesma ideia, né? A primeira vedação é que não pode ser tratada mediante medida provisória em matéria tributária.
e a segunda também em matéria previdenciária, né? Em relação à matéria tributária, o Tavares fala o seguinte: a majoração ou a criação de tributos deve ocorrer necessariamente por via de lei em sentido estrito, já que se haverá de atender ao princípio da anterioridade constitucional, o que é totalmente compatível com a provisoriedade de 60 dias da medida provisória. Beleza? Então nós temos aqui, vou explicar para vocês o que o Tavares fala aqui. A medida provisória ela tem um prazo de vigência de 60 dias. Né? Prazo de vigência de 60 dias. Então vamos continuar. A gente estava falando aí em matéria tributária. Beleza? Em matéria tributária. O que acontece? Dentro do direito tributário nós temos dois princípios. Um princípio que na verdade tem duas facetas, que é o princípio da anterioridade. A anterioridade pode ser anual ou nonagesimal. Então um tributo ele deve ser tratado por lei e obedecer ao princípio da anterioridade. Né? Então dentro do mesmo exercício financeiro não pode tributar. Você cria a lei agora, tributa no próximo exercício. E também tem a anterioridade nonagesimal, que é aí o prazo de 90 dias da edição da lei. A lei é publicada, então no mínimo 90 dias para que aquele tributo passe a ser passível de cobrança. Beleza? Só que a medida provisória, em regra, tem a vigência de 60 dias. Então se você cria uma medida provisória em matéria tributária, obviamente ela não vai obedecer ao prazo de 90 dias, ela vai ficar naquele prazo de 60 dias. Então nós temos aí uma vedação implícita através de uma interpretação lógica da Constituição. Então essa matéria tributária também não pode ser tratada em medida provisória. A outra matéria é a matéria previdenciária, que também segue aí a mesma ideia, né? A mesma ideia. Em tema previdenciário, rende enseja a consideração da norma constitucional da anterioridade específica de 90 dias. Então, os benefícios que são criados através da lei previdenciária, eles passam a ser aí, adentrados de fato, né, concretamente no universo jurídico, 90 dias após a criação. Então, a gente volta para a mesma explicação da matéria tributária. Então, se é 90 dias, então a gente não pode fazer aí dentro de 60 dias, beleza? Detalhes da tramitação. Detalhes da tramitação é uma partezinha chatinha que eu fiz o seguinte: nos slides que eu tenho aqui, que eu posso estar mandando aí para vocês, postar lá no grupo da coordenação e aí vocês baixem aí se tiverem interesse. Eu fiz um resumo da tramitação e deixei dois links, que é o que eu vou passar aqui para vocês. Um link vai direto para um quadro sinótico de tramitação da Câmara dos Deputados e outro vai para o site do Congresso Nacional, que traz um fluxograma dessa tramitação. Esses slides na parte da tramitação eles estão baseados aí nesse fluxograma. Vou mostrar aqui para vocês, para a gente encaminhar para o final aqui do nosso encontro de hoje. Detalhes aqui da tramitação. Prazo inicial de vigência, né, 60 dias. Então, a medida provisória ela tem esse prazo inicial aí de 60 dias. Pode ser prorrogado por igual período. Então, ou seja, pode atingir 120 dias, né, dentro aí do Congresso Nacional. Após esses 120 dias e não ocorrer a apreciação dessa medida provisória e no caso ela caduca, ela perde a validade. Beleza? Regime de urgência. É possível pedir aí, é possível o regime de urgência. Quando a medida provisória aí, que tem 60 dias, né, o prazo de vigência, quando ela chega no 45º dia sem apreciação dentro da Casa Legislativa, ela entra em regime de urgência. E esse regime de urgência, ele obsta, né? Ele cria um obstáculo ali em relação a todas as deliberações da Casa Legislativa onde essa medida provisória estiver tramitando. Se está na Câmara dos Deputados, vai barrar a pauta na Câmara dos Deputados. Se está no Senado Federal, vai barrar também a pauta de deliberações lá
do Senado Federal. Então, chegou no 45º dia, ela entra em regime de urgência. Beleza? Em relação às fases de tramitação, né, alguns detalhes da tramitação, nós temos aqui a primeira fase, que é a publicação. O presidente da República edita a medida provisória e ela tem que ser publicada no Diário Oficial da União. Então, a partir dessa publicação no Diário Oficial da União, é que começam a ser contados os prazos de vigência e de tramitação. É que começa a ser contado aquele prazo de 60 dias de vigência e o prazo de tramitação da medida provisória que, se não apreciada, irá caducar, né? Depois de publicado aí, no Diário Oficial da União, essa medida provisória ela vai ser enviada para a comissão mista, uma comissão formada por deputados e senadores, para emitir um parecer sobre a matéria que aquela medida provisória trata, né? Feito esse parecer, confeccionado esse parecer, nós temos aí, na verdade eu vou mostrar aqui a comissão mista, antes da gente falar da confecção desse parecer. A comissão mista ela fala o seguinte, após a publicação, o presidente do Congresso Nacional, tem 48 horas para designar a comissão mista. Essa publicação aqui, após essa publicação no Diário Oficial da União, o presidente do Congresso Nacional vai ter aí 48 horas para constituir, né, para designar essa comissão mista. A comissão mista é um misto de senadores e um misto aí de deputados. São 12 senadores e 12 deputados com igual número de suplentes. Então, são 12 senadores com 12 suplentes e 12 deputados com 12 suplentes. Essa comissão mista ela vai ter um relator e ele vai emitir um texto sobre a medida provisória que vai ser apreciado pela comissão mista, né? A comissão mista pode concluir no mérito, pela aprovação total da medida provisória, como foi editada pelo Poder Executivo. Então, aprova o texto sem nenhuma alteração, né? Pode decidir pela apresentação de um projeto de lei de conversão, que é o chamado PLV, ou seja, ela traz emendas à matéria. Então, o texto não é aprovado na íntegra do jeito que veio do Poder Executivo. Então, há algumas alterações. E aí, essas alterações aqui é a apresentação de um projeto de lei de conversão. Beleza? Ou ela pode rejeitar a matéria, né? Pode rejeitar a matéria e esse parecer de rejeição da matéria da medida provisória vai ser encaminhada para o plenário da Câmara dos Deputados. Beleza? Aqui ainda é uma comissão mista, tipo uma análise prévia. Depois é que vem a tramitação dentro da Câmara dos Deputados, que é a chamada casa iniciadora. O quórum lá de aprovação é maioria simples, né? Na verdade, o quórum de deliberação. Tem que estar presente em plenário a metade mais um dos deputados. Então, a metade mais um dos deputados vão deliberar pela maioria simples. Beleza? Essa deliberação pode rejeitar a emenda, pode rejeitar a medida provisória, e aí a vigência e a tramitação da medida provisória são encerradas e a medida provisória aí perde a sua validade. Pode aprovar na íntegra o texto que veio lá do Executivo, e aí, sendo aprovado na íntegra, já manda para o Senado Federal. Ou então pode aprovar o projeto de lei de conversão, aquele projeto que veio lá da comissão mista. Vamos emendar, então está aqui o projeto, vamos aprovar esse projeto, beleza? Então aprova o projeto de conversão e aí manda também para o Senado Federal. Lá no Senado Federal, as deliberações também são pela maioria simples. Maioria simples, a mesma coisa. Tem que estar presente no plenário a metade mais um dos senadores. O resultado da votação apresenta-se com as seguintes opções. Rejeição da matéria, veio da Câmara, rejeitou, arquivado. Beleza? Vigência e tramitação são encerradas e a MP é arquivada. MPV. Aprovação na íntegra, manda a medida provisória para promulgação e aí se torna lei. Aprovação do projeto de conversão, né, que é aí com algumas emendas,
recebido pela Câmara sem alterações. Então, a Câmara dos Deputados ela manda esse projeto, né, com as suas emendas para o Senado aprova sem mexer, então já manda para a sanção do Presidente da República, beleza? Pode ser também que o Senado aprove o projeto da Câmara dos Deputados com emenda, ou seja, a MP saiu do Executivo, foi emendada pela Câmara dos Deputados e agora foi emendada pelo Senado Federal. Então, essa matéria, com essa emenda do Senado Federal, ela retorna à Câmara dos Deputados, né? E a Câmara dos Deputados ela vai deliberar exclusivamente sobre as emendas. Ela não vai mais mexer no que já estava aprovado. Ela vai mexer apenas, ela vai apreciar somente as emendas que vieram do Senado. Beleza? Aprovação, o Senado pode aprovar em decorrência de preferência do projeto de lei da Câmara dos Deputados, né? Ou então aqui a aprovação do novo projeto, a matéria retorna à Câmara que delibera exclusivamente sobre o projeto oferecido pelo Senado Federal. Tranquilo? Aqui é a fase de tramitação normal, né? Pode ser que tenha que voltar à Câmara dos Deputados, depois voltar para o Senado, enfim, acontecer algumas intempéries aí durante esse processamento. Então eu deixei esses dois links aqui, que tem principalmente esse segundo. Esse segundo aqui, ele tem um fluxograma com todos os prazos e inclusive trazendo lá o fundamento jurídico de cada um desses prazos. E aí vocês podem estar consultando aí esses links e verificando mais detalhes em relação às medidas provisórias. Beleza, galera? Então, assim, eu não vou me estender muito, a gente já passou do prazo, a gente estava pensando numa aula entre 35 e 40 minutos, a gente já está aqui mais de hora aqui conversando. Falar que esse aqui é a primeira aula do nosso projeto Direito na Rede, um projeto dos professores do curso de Direito de Picos. A gente pensa no futuro de oficializar isso, até para que sirva como atividade complementar ou alguma espécie de carga horária, não sei, isso ainda depende de regulamentação da UESP. Por enquanto, é um projeto independente da UESP, né? A gente só tem esse vínculo porque a gente está se encontrando sempre por lá. Queria agradecer cada um de vocês. Quem tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, falar, abrir o vídeo, quiser dar um recado, mandar um alô. Viu, galera? Agora é hora da gente socializar um pouquinho para a gente encerrar a nossa aula. Youssef Freire está dizendo aqui, parabéns pela iniciativa, parabéns para vocês que estão aqui hoje aqui assistindo a essa aula. Valeu aí. Viviane fala, professor, as aulas vão ficar gravadas em algum lugar para aqueles que não podem assistir nesse horário? A intenção é o seguinte, nós vamos pegar essas gravações e postar lá naquele canal que a gente criou no YouTube, né? A intenção é fazer isso, mas ainda é uma questão para ser debatida com os demais professores. Maísa, obrigada pela aula, professor, eu que agradeço. Gabriela, muito boa iniciativa e a aula foi top, valeu, obrigado. Renato, professor, o senhor vai disponibilizar os slides? Vou postar os slides lá no grupo da coordenação, né? Só baixar lá. O Luan, boa iniciativa, professor, muito obrigado, valeu. Evanilson, excelente aula, muito obrigado, professor. Obrigado, Evanilson. Samuel, professor, muito obrigado pela disposição e pela iniciativa das aulas. Valeu. Alguém que não colocou o nome, botou aqui, é possível revogar o MP? Então já foi, né? Professor, aula top, valeu, valeu. Adalberto Júnior, parabéns, Hammurabi, muito bom ser coordenado por você. Eu é que sou um privilegiado em conviver com vocês. Natan fala o seguinte, parabéns pela iniciativa. E aí, muitas pessoas aqui dando os parabéns, eu agradeço mesmo de coração a cada um. Amanhã quem vai estar nesse horário é a professora Iana, né? A professora Iana vai estar ministrando uma aula com um tema bem bacana, né? Sobre os contratos vigentes aí nesse período de pandemia. Eu acho que ela está online, acho que eu estou vendo ela aqui. Tá balançando na rede, né? Afinal é direito na rede. É isso aí, professora. A Maria do Fábio botou Iana perigosa. Isso é que está dizendo, né?
Então é isso, galera. Obrigado aí a presença de vocês. Amanhã a Iana toca para frente, e tem aquele cronograma que a gente já disponibilizou no grupo da coordenação. E eu acho que a professora Gabriela também vai entrar naquele cronograma. A gente disse que tem interesse também em participar do projeto, vai mandar o tema. E é isso aí. Firmes e fortes, não deixem a peteca cair. Vamos exercitando a mente para que o nosso corpo aí resista a esses tempos complicados que a gente está vivendo. Valeu, galera. Obrigado mesmo aí, cada um de vocês. Até mais, um abraço. Foi muito bom conversar com vocês.